Boa noite, meus amigos. Iniciando aqui nossa live. Hoje, quarta-feira, pontualmente, iniciando às 20 horas, pontualidade britânica. De vez em quando a gente acerta. Hoje a gente tem um convidado especial aí, vamos conversar com o Dr. Gustavo. Vamos falar porque várias questões. Já vou ver se eu consigo adicionar ele aqui para a gente ir iniciando então a nossa live. Vamos ver aqui. Tá conectando já aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do coronavírus, mas sobre vários aspectos ligados ao coronavírus, sobre questões éticas, questões morais envolvendo políticas públicas, questões também ligadas ao uso de máscara, questões envolvendo a evolução do vírus, e também questões de saúde pública. Então eu acho que vai ser uma live bem interessante aí do Dr. Gustavo. Tem um bom conhecimento aí sobre o assunto e tem bastante a contribuir com esse debate, não só o debate do ponto de vista médico, mas também sobre o ponto de vista ético e moral nessa discussão, que eu acho que é importante a gente debater também nesse momento, não só do ponto de vista de saúde pública, que é muito importante também, mas nesse momento... Vamos ver se eu consigo adicionar aqui, que deu erro na primeira vez. Agora acho que vai dar certo. O aceite aqui do convite. Então, não só do ponto de vista de saúde, né, de saúde pública, mas também do ponto de vista ético e moral, a relação do Estado com os indivíduos, porque tudo isso envolve a sociedade, né? A relação dos indivíduos com o Estado, quando nós temos uma pandemia, enfim, o Estado nos colocando na situação de quarentena, pandemia, a situação de lockdown. Então, todas essas relações, eu acho que é muito importante a gente fazer esse debate público, né, para que a gente esteja bem ciente daquilo que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu adicionar o Dr. Gustavo aqui. Vamos ver se agora dá certo. Estou colocando o Dr. Gustavo aí, vamos ver se... Aceita aí, Dr. Gustavo. Eu botei o senhor agora aqui. Tá trancando. Acho que agora recebi seu áudio aqui. Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Liga a câmera. Vamos ver então. Deixa eu ver o que eu não tô fazendo certo aí. Dá uma olhada. Não, na verdade, para mim eu apareço, só que a minha imagem está congelada. Deixa eu ver. Eu estou recebendo o seu áudio. Não sei se eu... Comenta aí, pessoal, se vocês também estão recebendo o áudio dele. Eu, pelo menos, estou recebendo o áudio. Testando, 1, 2, 3, testando, só a minha câmera que está congelada. Vamos... Fiz um novo convite, vamos ver se vai agora. Me ouvindo? Alô? Alô? Ouvindo sim, mas a imagem não. Que engraçado. Que engraçado. Deixa eu ver por que eu não posso ter a imagem se nós recém testamos. Problema técnico faz parte. Acontece. Quem sabe eu vou... Alô? Não, eu tô te ouvindo, tá? O áudio tá chegando bem. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Deixa eu só ver. Fazer um teste aí.
Deixa eu olhar, não sei por que que eu tô com esse problema aí. Aparece o ícone da câmera? Vamos ver, eu vou tentar fazer o convite mais uma vez e senão a gente encerra a live e começa de novo. Às vezes pode ser algum erro aí. Fazendo o convite aí. Vamos ver se agora vai. Senão a gente encerra essa live e começa de novo, sem problemas. Tá na escuta aí, Gustavo? Ah, agora conectou. Foi? Ah, agora sim. Ah, então. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Vai dar eco lá. Tudo bem, vocês? Obrigado pelo convite. Viu? Agora funcionou. É a primeira live que eu faço na vida no Instagram. Então, com certeza, o problema. Estamos todos nos adaptando a essa nova era digital, né? Onde a gente é obrigado a fazer tudo, a fazer umas coisas online e eventos agora digitalmente, né? Em outros tempos, nós estaríamos numa sala conversando com um público presencialmente, mas talvez seja interessante, né? Onde as pessoas podem estar também em casa, economicamente é mais barato, né? Ninguém precisa gastar com deslocamento e tal. Perdemos um pouco do contato humano, mas ganhamos em eficiência, talvez, né? Sem dúvida, concordo com todas elas. Mas vamos lá então, Bernardo. Eu vou me apresentar um pouco, tá? Deixa eu só ajustar a câmera aqui, que tá me cortando. Acho que agora tá bem. Tu vai me avisando aí, tá? É um bate-papo bem informal, sem mistérios. Tá Meu nome é perfeito. Gustavo Rumen, eu sou oftalmologista, atualmente trabalhando em Santa Maria, especializado em retina, catarata e trauma cirúrgico, tá? Tenho MBA pela Fundação Getúlio Vargas, sou pós-graduado em oftalmologia pela Escola Europeia de Estudos Avançados em Oftalmologia, em Lugano, na Suíça. E ano passado eu concluí uma pós-graduação na Escola de Medicina de Harvard em liderança cirúrgica. E eu fiquei muito feliz com o teu convite, porque é uma oportunidade de a gente debater um pouco e informar as pessoas. Claro que tem muito da minha opinião não é informação, certo? Mas para começar sobre o coronavírus, eu acho que é a frase inicial aqui. O corona veio para acabar com as nossas certezas, tá? E por que que eu digo isso com toda a segurança? Quando eu fiz essa pós-graduação nos Estados Unidos ano passado, um dos meus colegas era um cirurgião italiano, um dos grandes destaques da Itália na profissão, e nós temos um grupo de WhatsApp lá, e ele estava no coração do furacão lá do coronavírus na Itália, em Bergamo, tá? Mas eu não vou dar nome do hospital e nome do colega para não comprometer ninguém. E ele, desde o começo, no nosso grupo, nos informando, ó, preparem-se porque vai vir, e todo mundo, assim como quando começou na China, ninguém deu muita atenção, ninguém deu muita bola. Aqui eu acho que nós também no começo, negamos um pouco. E o que acontece? A primeira impressão que nós tínhamos era de que, inclusive eu falei muito isso, que o coronavírus só matava idosos e pessoas com comorbidades, diabetes, pressão alta, infartados, pessoas com problemas renais, pessoas com problemas pulmonares e assim por diante. E a gente viu, depois que o vírus ainda é a grande maioria, tá, das pessoas que sofrem com isso, mas depois que ele veio para a América, a gente viu que já não é bem assim. Por quê? Hoje a gente já se identificaram pelo menos 3 cepas diferentes do coronavírus, tá? A que veio para a América, ela já sofreu mutação em relação ao que estava na Itália. E assim como aqui, aparentemente, pelo menos no caso dos Estados Unidos, se tornou mais agressivo o vírus, comparando porque pega gente jovem saudável,
Ao mesmo tempo, o vírus que foi para a Índia, que fez a mutação, ele aparentemente é menos agressivo. E mais uma vez, volto que eu digo, veio para acabar as nossas certezas. Tudo que eu estou falando hoje, semana que vem, pode mudar. Posso mudar de opinião e posso mudar a minha observação. Vou abrir um grande parênteses antes de a gente continuar e já te passo a palavra. Até há poucos dias a gente estava estudando o coronavírus como uma doença pulmonar. Saiu um estudo recente agora que leva a suspeita de que o coronavírus é uma doença hematológica, ou seja, uma doença que ataca as hemácias, as células vermelhas do sangue, e de que as consequências, de que as lesões, alterações pulmonares são consequência dessa alteração vascular. É muito novo, toda doença, normalmente para a gente falar dela já tem mais tempo, tem mais conhecimento, o corona tem o que aí, nem meio ano ainda, e a medicina, a gente aprende, infelizmente, errando muito, acreditando, estudando e mudando muito conforme a gente vai entendendo melhor, tá? Segue lá contigo, Bernardo. Vamos lá, então. Doutor Gustavo, só para a gente recapitular, então, um pouco do histórico aí, né? Os primeiros casos começaram na China em novembro, dezembro, se tornou público, na verdade, ali por janeiro, e em fevereiro isso começou a ficar um pouco mais bem divulgado, né? E ali no final, em meados de fevereiro, quando a coisa começou a agredir o Ocidente, que, na verdade, a coisa ficou mais preocupante para nós aqui, que a gente começou a ficar mais preocupado com isso, porque aí chegou no Ocidente, né? E aí que a gente começou a tomar mais precaução, porque até então a própria China dizia que tinha contido a doença, tinha tomado as precauções necessárias, até tinha, digamos, muita gente fala, e eu tendo a concordar, que eles foram um pouco, como que eu posso colocar? Não tiveram o cuidado necessário de falar e comunicar com a antecedência necessária para que todos os outros países tomassem os cuidados necessários de prevenção, né? Mas, enfim, ali por fevereiro que os outros países começaram a tomar as medidas preventivas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente começou a fazer um planejamento aí por fevereiro, e ali em 12, 13 de março, saiu os primeiros decretos de fechamento de bares, restaurantes, e hoje a gente está aí no dia 15 de abril, já com um mês que progressivamente nós tivemos restrições, né? De fechamento de comércio, bares, restaurantes, indústrias, né? E hoje nós tivemos a notícia que o governador vai prorrogar o decreto de quarentena e de fechamento do comércio para a região metropolitana de Porto Alegre e para a região metropolitana de Caxias do Sul. Ou seja, ele não se sente confortável que nas regiões metropolitanas, onde tem uma maior densidade populacional, portanto, se abra os comércios, né, para a retomada da atividade comercial. E também São Paulo e outras regiões metropolitanas, onde tem maior densidade populacional, segue também a orientação de isolamento e distanciamento social, né? A Itália, enfim, a Europa como um todo, já atingiu o pico, né? Parece já ter atingido o pico da disseminação do vírus, e eles começam a fazer um relaxamento muito paulatino desse isolamento social, das medidas de quarentena. E os Estados Unidos ainda está numa fase mais severo de isolamento, principalmente ali na região de Nova York, nos estados adjacentes. Eles ainda não venceram essa fase do isolamento, e, aliás, estão com um índice de mortalidade muito alto, né? Já morreram mais de 23 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, eu queria que a gente iniciasse essa conversa falando um pouquinho sobre quarentena, sobre isolamento, qual é a sua visão sobre isso, se isso funciona realmente, ou o achatamento da curva.
eu já vou colocar o seu direto, já te colocar aí numa saia justa, né? Vou colocar duas visões aí. Já vou fazer uma observação. Achatamento de curva, né? Funciona ou não funciona? Porque já vou colocar aí uma posição, né? O que eu tenho escutado sobre o achatamento da curva. A área das duas curvas, tanto uma quanto a outra, é a mesma, ou seja, o número de pessoas infectadas, tanto numa curva quanto a outra, a princípio vai ser o mesmo, né? Então, a ideia do achatamento da curva é apenas para que o sistema de saúde consiga absorver o número de pessoas infectadas ao longo da curva. Aí a pergunta que eu faço: se o sistema de saúde, teoricamente, tivesse preparado para receber a curva mais acentuada, faria diferença fazer isolamento ou não? Aí eu passo a palavra para ti. Muito bem, já começamos então pegando fogo o debate. Vamos lá então. Eu vou tentar fatiar, tá? Porque só essa tua pergunta aí a gente poderia ficar batendo papo uma semana inteira e a gente só tem 1 hora, mas vamos tentar fazer essa nossa hora bem produtiva. Algumas coisas sobre, vamos falar então de critérios, tá? Eu acho que isso é o mais importante no momento sobre o lockdown, ou esse isolamento social, tá? Qual é a minha opinião e o que eu penso? Hoje nós não temos critérios definidos, critérios objetivos, tá? Eu vou fazer um paralelismo, que é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, mas assim como todo mundo que sabe que tem que ter ar para respirar, a gente não fica pensando nisso o tempo inteiro. Por ano, morrem no mundo, em acidentes de trânsito, mais de 1.300.000 pessoas. Eu vou repetir, por ano, morre no mundo de acidentes de trânsito 1.300.000 pessoas. Nunca alguém mencionou ou pensou em fechar as rodovias e as estradas do planeta Terra por causa disso. E por quê? Por causa do impacto econômico que isso teria. Isso pararia o planeta. Eu não sei hoje nós estamos em 120.000 mortos, mais ou menos, por causa do corona. Deixa eu conferir o número aqui, que eu não tenho certeza, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Quantas pessoas já... Agora, pelo John Hopkins, 133.572. 130 mil, então tá, vamos lá arredondar. Obrigado. Primeiro lugar, então quer dizer, tu quer ver gente morrendo e morrendo 130 mil, tu não te importa. Não, muito pelo contrário. Eu gostaria que, se a gente pudesse, não tivesse falecido nenhuma dessas pessoas, logicamente, tá? Mas, e pessoas recuperadas, eu estou vendo aqui no mesmo site que tu, tem mais de 500 mil, tá? Então, voltando, fazendo paralelismo entre o número de pessoas de vítimas do trânsito e de vítimas do corona, qual é o critério que nós estamos utilizando? Certo? Ele é meramente subjetivo, nós não temos critérios definidos. Infelizmente, as pessoas que estão no poder, elas não têm preparo nem formação para isso, e muito menos informação. Esta é o que eu penso, tá? Por quê? Porque a informação que sai hoje, ela é de péssima qualidade. Então, mas então, tu acha que não tem que ter isolamento, porque se tiver isolamento, as pessoas não vão se contaminar tanto, etc. Vou falar duas coisas sobre isso. Primeira, mais uma vez sobre as certezas. Saiu um estudo ontem que eu recebi, que um cientista israelense falou que o lockdown, o isolamento, ficar em casa, não funciona. Porque o período da doença entre o início, se a pessoa fica doente, ou que a pessoa pode estar contaminando, é de 8 semanas. Tá? Ao mesmo tempo, eu vou citar 2 países que não tiveram ainda nenhum, tenho alguns, mas eu vou citar 2 que não tiveram nenhum caso de corona, até onde se saiba. Coreia do Norte e Turcomenistão. Então, tu gostaria de morar na Coreia do Norte ou no Turcomenistão, que é a Coreia do Norte todo. Te perdemos, doutor. Só um pouquinho que já deve voltar aí. Alô? Voltamos. Voltamos. Estava falando do Turcomenistão. O Turcomenistão tem eleições, tá?
todos os partidos apoiam o presidente e partido de oposição é considerado traidor com pena de prisão perpétua. Eu não quero morar no Turcomenistão, mesmo sabendo que lá eu não possa pegar coronavírus. A questão do isolamento, na minha humilde opinião, tá? E esta é, eu tenho que falar, ficar bem claro, é a opinião do Gustavo, ela tem que ser espontânea. Cada pessoa tem que saber se está afim ou não de assumir esse risco. E eu vou dar exemplos. Isso até eu estava num bate-papo com uns amigos esses dias aí num grupo de WhatsApp e eu acho que é uma coisa que é um exemplo que ficou bom. Imagina que tu é um grande, deixa eu só ajustar minha câmera aqui que ela está torta. Agora sim. Imagina que tu é um grande empresário e que vamos dizer que tu ganhe 10 mil reais por dia. Só que para tu ganhar esses 10 mil reais, tu tem que ir no teu trabalho. É uma atividade que tu não consegue desenvolver a partir da tua casa, tá? E eu sou uma pessoa de 65 anos, hipertensa, e tenho filhos que estão estudando, etc. Eu tenho que ter a liberdade de definir se eu posso ou não me arriscar a me contaminar com coronavírus, sabendo das consequências. Hoje a informação, inclusive nós vamos falar depois de infotoxicação, que é o problema hoje. Voltando, se eu quero continuar trabalhando para formar um pé de meia e deixar para os meus filhos, e sabendo dos riscos. Ao mesmo tempo, eu posso ter o direito, sem ninguém me forçar, não. Eu acho que ganhar 10 mil reais por dia não vale o risco de morrer. Então, eu fico na minha casa, quietinho. Ah, mas tem casas que tem jovens, que tem idosos e assim por diante, pessoas no grupo de risco. Bem, vamos falar um pouquinho do sistema da política centralizada. Quanto mais descentralizado o processo decisório, na minha opinião, melhor, tá? Cada casa vai decidir, a sua família entre si, o que vai fazer. Eu não posso querer que um político do Acre, que se muda para Brasília, tome decisões sobre a vida das pessoas do Espírito Santo. Está no outro extremo do país, outra cultura, outro tecido social, outro clima, tudo diferente. Então, assim, mas é que o Estado decidiu. O Estado não é uma entidade sagrada. O Estado é formado por pessoas que têm interesses e são incentivadas por suas próprias razões, que tomam esse tipo de decisão. E eles têm acesso à informação, pelo menos até nós estamos falando científica, que qualquer outra pessoa pode ter hoje, tá? Sobre isso ainda. Mas então o que eu acho que tem sobre o corona? Tem duas coisas que a gente sabe até agora que realmente funcionam. Uma delas é o uso de máscaras, tá? Porque é uma doença que se transmite através do ar. E a outra é lavar as mãos. Lavar as mãos é tão importante, e a história dela ninguém sabe, que é controversa, que as pessoas não se interessam. Mais ou menos na primeira metade do século XIX, teve um médico no Império Austro-Húngaro, chamado Ignaz Semmelweis, que ele ficava intrigado que tinha muita morte neonatal. E aí ele começou a observar que os médicos da época faziam autópsia nos cadáveres e logo depois iam para a sala de parto. A taxa de mortes do neonatal naquela época era de 1/3. 1/3. Absurdo. E aí ele resolveu pegar alguns estudantes e passava uma solução de cloro na mão deles. O que acabou acontecendo? Ele baixou para, eu não lembro exatamente o número, menos de 5%, menos de 3% na época, tá? Foi um sucesso. Só que os grandes professores da época acharam que ele estava louco, que não tinha nenhum sentido, que era uma mera coincidência. E ele acabou morrendo num hospício, internado como louco. Então, isso hoje a gente dá risada, mas era a realidade da época, e eu vou bater várias vezes na tecla hoje de que o coronavírus veio mais uma vez para acabar com as nossas certezas, porque nós não o conhecemos ainda, certo? Sobre o uso de máscaras, então, é uma coisinha que eu quero falar também. Uma das coisas que andou se debatendo é que o uso de máscaras deveria ser compulsório. E eu tendo a discordar de tudo que seja compulsório, mais uma vez pela questão do livre-arbítrio e das pessoas poderem escolher o que elas querem, como eu falei do isolamento ser espontâneo. Tá? No Japão, agora é a época da floração, da sakura, da cerejeira japonesa, então nesta época os japoneses costumam comprar muita máscara.
tá? Por quê? Qual é que é a crença japonesa com relação ao uso da máscara na época da polinização? Eles acreditam que os nossos pulmões são como um jarro de vidro e que se tu não usar máscara, tu vai acumulando aquele pólen dentro daquele jarro de vidro. Depois de 7 anos, o jarro de vidro está cheio e tu te torna alérgico ao pólen. Então é por isso que eles usam, tá? É uma crença bastante antiga, mas que acaba, diferente da China, onde é por causa da poluição, que acabou imperando. O que está acontecendo agora no Japão? Eles tinham resolvido o problema do corona, voltou o corona no Japão e está no meio da época da Sakura. Então, não tem máscara no Japão. Falei semana passada com um grande amigo meu que trabalha, que era japonês de Tóquio. Não tem máscara. Como é que nós vamos tornar o uso de máscara compulsório? Não é diferente no Rio Grande do Sul e no Brasil. Médicos não estão tendo acesso às máscaras, tá? Para se proteger e para proteger os seus pacientes. E tirar as pessoas menos favorecidas. Alguém que exerce um trabalho, função básica, como o pessoal está falando, ou que senão também precisa trabalhar mesmo que está na ilegalidade, vamos dizer assim, para trabalhar. O que eu vou fazer com essa pessoa mais necessitada? Então, assim como o isolamento, eu acredito que o uso de máscara tem que ser espontâneo, tem que ser de interesse, desculpa, agora ajeitei, tem que ser de interesse da pessoa. Me estendi demais na tua pergunta, eu não sei se eu respondi tudo, Leonardo. Não, foi muito. Acho que foi importante as colocações, e eu queria voltar nos 2 pontos que tu colocou, então, aí. Tu acredita para impedir aí a proliferação do vírus, então, lavar as mãos. Começa de novo porque trancou o teu vídeo. Tá. Então vamos lá. Tu acredita então que os 2 pontos principais para conter a disseminação do vírus nesse momento aí, que estão mais fáceis aí da comprovação e do consenso, é lavar as mãos e o uso de máscaras? Tu acha que isso é efetivo nesse momento? Até agora são as únicas coisas que a gente sabe que funciona, lavar as mãos para qualquer doença infectocontagiosa, é um conceito aí de quase 200 anos, tá? E usar máscaras também, porque até agora, aquilo que eu falei antes, o que tem se visto é que o corona é uma doença que se transmite pelo ar, tá? E aí também, esse é um assunto que eu não pretendo entrar, porque ele daria uma live só para ele. Tem diferentes tipos de máscara, e aí vai depender se tu está trabalhando numa emergência, se tu trabalha na rua, e assim por diante. Claro, claro. E aí eu gostaria de entrar um pouco, né, nesse conceito que a gente estava discutindo agora, sobre o uso de máscara compulsório, né? E aí eu gostaria de explorar um pouco mais sobre essa questão do uso obrigatório de máscaras e a intervenção estatal, né? Aproveitando que tu é um liberal inclusive faz parte do Instituto de Estudos Liberais, que é um grande instituto que defende ideias liberais. Inclusive agora, nesses dias, né, a gente está aí em pleno Fórum da Liberdade, que infelizmente não está podendo acontecer de forma presencial pela primeira vez em 30 anos, né? Está acontecendo através do YouTube, né? Mas eu, inclusive, recomendo a todos que assistam pelo YouTube. Então, que bom que está disponível pelo YouTube, pelo menos, né? Mas aí eu queria aprofundar esse debate contigo, então, sobre isso, né? Hoje a gente está tendo uma restrição de indústrias, comércios em vários locais do país por decretos, por medidas de coerção mesmo do Estado. A gente vê, inclusive, medidas absurdas, por exemplo, de alguns governantes que chegam a proibir pessoas de saírem às ruas, ou mesmo de frequentar praças, parques, proibindo as pessoas de fazer exercício ao ar livre, né? E eu tinha feito uma colocação há alguns dias que seria um ato de coerção estatal menor se fazer uma troca, né? Então, que seria uma intervenção estatal menor, permitir que todo o comércio reabrisse, que toda a indústria reabrisse, que a gente pudesse retomar as atividades comerciais
de uma forma completa, desde que as empresas e o comércio e as pessoas pudessem circular nos transportes públicos e nos espaços comerciais utilizando as máscaras. E aí eu queria saber se esse é um trade-off para ti, que vai contra a liberdade das pessoas, ou se isso, ou então que a gente tem que ser radical e não pode ceder numa questão de costume como essa, e a gente tem que realmente, não sei, realmente ser contra essa posição e tem que defender justamente a liberdade de empreender e a liberdade de retomar os nossos negócios e exigir que o governo, inclusive, libere os comércios para reabrirem, e que as pessoas têm que serem conscientes e saírem de casa e fazer o isolamento facultativo e saírem às ruas também conscientes do risco e com o uso de máscara opcional também, ou se tu acha que seria uma medida válida nesse momento para a gente poder retomar o comércio, né, numa medida de troca, né, com o Estado, que hoje está nos coagindo e nos impedindo de abrir os comércios. Né? Qual é a tua visão aí? Vamos lá, então, Bernardo. Deixa eu vou respondendo aos pouquinhos aí, conforme forem surgindo as ideias, tá? Algumas coisas. Um dos livros que eu mais gosto e recomendo para quem quiser ler é do Ludwig von Mises, o pai da Escola Austríaca de Economia, que é uma crítica ao intervencionismo. Em suma, tá? Ele fala que cada vez que existe uma intervenção governamental, tu não sabe qual é a consequência dela. Por exemplo, você falou da cloroquina aí. Vou adiantar um pouco, depois eu volto aí na tua pergunta. Tá. A hidroxicloroquina é um remédio para pessoas que têm artrite reumatoide, tá? Que virou uma questão política. É ridículo, é ridículo. Pessoas que brigam por partido político, por religião, por time de futebol, eu sinto muito, mas assumam e vistam, coloquem o chapéu de ridículo. A gente não briga com os amigos, com família, com estranhos na internet, pior ainda, por causa de política, tá? Só que, por interesses e etc., a cloroquina agora é uma questão de politização. Muito bem. Agora, hoje, um pouquinho antes de nós começarmos a nossa live, tem um outro remédio que é a ivermectina, que é uma verminose, inclusive se usa no gado, tá? Que a ivermectina poderia ser vamos dizer, a próxima salvação do planeta contra o coronavírus. Também não se sabe ainda, não tem nenhum estudo conclusivo sobre isso. Claro, se eu, Gustavo, pegasse coronavírus, fosse terminar na UTI, óbvio, eu quero que aplique tudo em mim. Eu não tenho dúvida quanto a isso, eu não sou hipócrita. Um coquetel. Tomar um coquetel. Exatamente, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas o problema é a correria que isso é causada cada vez que existe uma intervenção ou palavra de um governante. Então, aquilo que nós estávamos falando antes, para mim, a função do Estado é intervir o mínimo. Uma vez eu escutei eu não lembro de quem foi num Fórum da Liberdade, organizado pelo IE, que esse ano, como tu falou, não está tendo. O que o político pode fazer para ajudar o empresariado? Não atrapalhar. Isso é o melhor que o político pode fazer para o empresário. Não atrapalhar. Tem tanta regulação, tanta lei, tanta exigência. E, bem, nós vamos passar o dia falando disso, que em vez de tu estar preocupado em só focar no teu trabalho, e o trabalho tu tá gerando empregos, tu tá gerando serviço, tá tendo uma troca, tu tá melhorando a sociedade através daquilo ali, com aquele trabalho, com o teu produto, seja lá qual é o tipo de indústria que tu tem, que tu tem que te preocupar com as leis em vez de trabalhar. É uma coisa ridícula. Então, eu acho que não, mais uma vez, não tem que ser obrigado a nada, tem que ser espontâneo. As pessoas que têm medo, é só ficar na sua casa. Ninguém vai lá te obrigar a sair da tua casa. Tu fica lá, tranquilo. E antes disso, agora eu vou até fazer um gancho, mas eu não quero me aprofundar muito nele. O Estado já está quebrado, não estou falando nenhuma novidade para ninguém, tá? Parou a produção, vai diminuir monstruosamente a arrecadação de impostos, tá?
E o Estado está criando mais dívidas para o futuro. Eu não sei quando isso vai estourar, se vai ser quando eu estiver na minha terceira idade, para os meus filhos, para os meus netos, etc. Mas alguém vai pagar a conta. Dinheiro não leva desaforo para casa. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Então, aquilo que nós falamos para puxar o gancho de volta, as intervenções são sempre com consequências que a gente não consegue imaginar. E aí nós temos, então, tu falou um pouco antes, agora eu vou aprofundar mais. A questão do SUS, tá? Eu sou alguém que trabalha, já trabalhei mais, agora bastante menos, no sistema público. O que acontece? Existe demanda e existe oferta. O SUS é o último resquício de antigas políticas socialistas, onde o que acontece? Oferece um serviço infinitamente que não pode ser cumprido porque tem uma restrição de recursos. Tu consegue, com X dinheiro, contratar X serviços. Porque, mas saúde é um direito. Não, saúde não é direito, tá? Saúde é um serviço, porque aonde tem um direito para alguém, tem um dever para alguém. E as pessoas, enfermeiros, técnicos, auxiliares, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos, etc., eles são como qualquer outro cidadão e eles não são obrigados a nada. Todas essas profissões que eu citei, mais as outras, tem conta para pagar, tem que comprar roupa para vestir e os seus consultórios não se pagam sozinhos. Então, não tem por que a saúde ser um direito, porque não é um dever para todas essas pessoas que eu falei. Isto tem que, como é que eu vou dizer? Esse conceito tem que ser alterado. Mas no Brasil o problema da saúde pública é que nós temos 200 milhões de habitantes. Mentira! Porque se eu fosse um hospital particular, eu gostaria de ter 200 milhões de pacientes. A lógica é totalmente invertida. Pergunta para qualquer outra instituição privada, sei lá, para a Apple. Eu acho que a Apple não quer aumentar seu fator, não quer ter mais 200 milhões de clientes? Todo mundo quer. O problema é que o imposto é um recurso retirado do cidadão. A força é coercitivo. Ninguém paga imposto para a saúde. As pessoas pagam imposto porque não querem ser presas ou porque não querem ser privadas da sua liberdade de empresa. Ponto. Então, tu paga o imposto para não te incomodar. Uma vez visto isso, tu não sabe para onde vai esse dinheiro, quem é que vai fazer a gestão desse dinheiro. Olha, no serviço público tem pessoas ótimas, tá? Não tenho problema pessoal com ninguém, graças a Deus, pessoas que trabalham bem, mas o modelo ele é totalmente defasado e ele precisa ser alterado, esse modelo. Do jeito que está hoje não acontece. Mais importante em saúde ainda, tudo bem que não é a bola da vez, a bola da vez é o corona, mas nós até comentamos um pouco antes sobre saneamento básico. Mais da metade das casas do Brasil não tem saneamento básico. Saneamento, já diz a palavra básico. A primeira privada foi criada em 1596 por um inglês chamado John Harrington. Na época, a privada não pegou, não caiu no gosto dos ingleses porque não tinha estrutura para a privada. A privada moderna, que na minha opinião é a invenção mais importante de todos os tempos, eu não vou falar por quê, foi inventada por um escocês chamado Alexander Cumming, se eu não me engano, 1775, perto da independência americana. E aí sim, com o sistema de água que empurra e leva embora, etc. Por que eu estou falando da importância disso, contando essa história? Já deu para ver que eu gosto das referências históricas. E por que eu estou falando de saneamento básico, tá? Eu vou fazer o gancho agora e mostrar por que tem relação com o que acontece hoje. Não, eu acho que tudo só para fazer uma intervenção, né? Há pouco tu falava sobre como lavar as mãos é um dos principais fatores de prevenção contra o coronavírus, né? Só aí tu já deixa para falar sobre saneamento básico, né? Então, eu acho que sem dúvida. Obrigado. Bem pertinente aí o link. Saneamento básico, então, voltando, tá? Que metade das casas não tem. O pai da epidemiologia foi um inglês chamado John Snow.
Ele viveu na mesma época que o Semmelweis, tá? Na primeira metade do século XIX, certo? E assim como o Semmelweis morreu, acho que com 47, o Jon Snow morreu com 45 anos. Por que o Jon Snow é importante e por que eu estou falando tanto esse nome? Não é o do Game of Thrones, tá? Teve um surto na primeira metade do século XIX de cólera em Londres. E ninguém sabia o que fazer. Outra coisa sobre as certezas que eu falei no começo. Na época, todo mundo tinha certeza que cólera era transmitida pelo ar. Imagina, pelo ar, tá? Hoje isso é uma coisa ridícula. Mas voltando. E o Jon Snow contestou aquilo e, claro, como ele foi contra o status quo da época, o pessoal achou ridículo que ele estava louco. O que o Jon Snow fez, e é o método epidemiológico que se utiliza até hoje. O Jon Snow foi na região de Londres, onde tinha mais cólera, e foi casa por casa, entrou em cada uma das casas com a proteção adequada da época, porque se achava que era no ar, e anotou. Nesta casa tem X mortos, nessa casa teve tantos infectados, e foi. E ele fez isso utilizando um mapa de Londres. E aí ele viu que dava mais ou menos uma região circular. E aí ele delimitou o centro daquela região e foi e chegou e tinha uma bomba d'água, onde todo mundo pegava água naquela bomba. E aí ele chegou e conversou com o pessoal da época, com a prefeitura, e pediu que fechassem aquela bomba d'água. E aí foi uma bomba mesmo, né? Porque ninguém queria ir para buscar água. Claro, podia pegar água caminhando 10 metros de casa, não tinha água encanada, evidentemente. Não, dele não. Então vamos fazer um teste. Vamos fechar X semanas ou X meses, eu não lembro mais dos detalhes, eu já sabia mais, e a gente vê. O que aconteceu? Fechou a bomba, as pessoas começaram a parar de se contaminar e, consequentemente, morrer por causa de cólera. E até hoje se utiliza o princípio do Jon Snow para epidemiologia. Eu vejo que nesse momento nós estamos um pouco perdidos. Eu queria falar antes da China. A China mentiu os números. A China tem muito na cultura oriental de manter a fama, save the face, vamos dizer assim. Tanto é que o primeiro médico a denunciar a existência de uma doença nova foi um oftalmologista. Eu sabia o nome dele, eu me esqueci, Wei Liang, deixa eu ver aqui no Google, peraí, deixa eu colar que agora eu não lembro de cabeça. É o... Cadê? Li Wenliang, sim. Ele era oftalmologista, tá? E ele acabou se contaminando ao examinar um paciente com glaucoma. Porque os médicos mais contaminados no começo foram oftalmologistas e os otorrinos, porque são profissões que tu trabalha muito próximo, rosto a rosto, muito próximo dos colegas. E ele, inclusive, foi perseguido, tá, pelo governo chinês no começo. E a Organização Mundial de Saúde não contestou os números chineses, comprou barato e nos vendeu essa informação para o resto do Ocidente. Então, muito do que acontece, eles têm culpa no cartório. Tanto é que deu polêmica, acho que ontem ou hoje, os Estados Unidos cortou o financiamento do OMS. Sim. E fora, ao longo da história, casos de corrupção, etc., que não é nenhuma novidade para ninguém. Então, voltando lá para o começo da questão da intervenção do governo... Os números são muito engraçados, né? Dizer que na China morreu apenas 3 mil e poucas pessoas, né? Não é muito realista fazer uma divulgação dessa. Só no Brasil, né, já morreu mais de 1.700 pessoas, né? Então... e mais uma coisa, Wuhan é uma cidade do tamanho do município de São Paulo, 11 milhões de habitantes, não é um lugarzinho com 50 ou menos habitantes, tá? Claro, lugarzinho no Brasil é quase uma cidade média, comparado com outros lugares. Só vou aproveitar a intervenção aqui para dizer que se alguém quiser mandar uma pergunta para o Dr. Gustavo, pode deixar aqui, que aí a gente vai aproveitar agora os últimos 15 minutos para fazer as perguntas do pessoal aí, que a gente tem 1 hora de live, que depois o Instagram nos encerra automaticamente. Então, se surgirem algumas perguntas, a gente vai aproveitar agora os minutos finais, tá? Eu sei que o tema é interessante, às vezes surgem dúvidas, a gente aproveita esses minutos finais da live. Uma coisa só para fechar, então. Então, hoje, para mim,
humildemente, minha opinião aqui, não sou expert no assunto, mas o governo tem que tratar de saneamento básico. Como é que vai mandar uma criança para... porque a criança tem que ter educação e não sei o quê. Ela não tem nem água para tomar em casa e não tem nem onde fazer as necessidades. Onde é que ela vai estar com a cabeça dela se não tem água para tomar? Vai aprender o quê? Tem casos que saem, meritocracia, etc. Acredito em tudo isso, concordo, mas é muito mais difícil de tu vencer na vida se tu não tiver água para tomar em casa. Pelo Claro. menos isso. E nesse sentido, tem uma PEC no Congresso que está andando em passos de formiga, né? Que é a PEC do saneamento básico, né? O governo, por óbvio, não tem dinheiro para investir em saneamento básico e a PEC é a solução no sentido que autoriza com mais clareza e com melhor regramento parcerias públicos-privadas, que isso aceleraria os investimentos em saneamento básico, né? E, no entanto, os nossos estimados representantes no Legislativo, no Senado e na Câmara ficam fazendo o seu jogo político tradicional para atender interesses locais. Muitas vezes as empresas estatais locais têm medo de perder o seu que hoje sabe que as empresas locais, as empresas estatais ou os departamentos de água e saneamento, departamento de esgoto, funcionam muitas vezes como cabide de emprego para partidos políticos, enfim. Então, eles têm medo de perder essa possibilidade de botar um monte de apadrinhado político ali dentro, e aí isso causa perdas de vidas, perdas de desenvolvimento, perdas econômicas, perdas de progresso, né, para a sociedade, e um atraso enorme para todos nós, né? E como tu falou, né, isso seria uma medida muito importante, lavar as mãos, isso é uma possibilidade de progresso enorme. Tem 50% de lares do Brasil não tem água encanada e 80%, se eu não me engano, é o dado, não tem tratamento de esgoto. Então, 80 ou mais, pelo menos 80. Então, é uma medida urgente que, às vezes, nós, da classe média, que estamos tão acostumados a saneamento básico, a gente não se dá por conta que a maioria esmagadora da população não tem acesso a algo tão trivial, né? Então, é algo realmente muito preocupante que o Brasil ainda esteja nesse nível e que os nossos parlamentares tratam isso com tanto descaso. Realmente é algo que seria muito importante que a gente fizesse isso com a maior agilidade possível. E sempre eu vou agregar um pouco aí, Bernardo, tu já cobriu praticamente todo o assunto. Sempre que alguém contestar a privatização de um serviço, eu lembro de como eram os telefones antes da privatização, quando tu tinha que comprar ações da antiga CRT para poder te comunicar. Hoje tu compra um celularzinho comum por R$ 100, compra o chip por mais 10 ou 15 em qualquer banca de jornal, mercado, livraria, o que for, e a comunicação está ao acesso de todos, tanto que no Brasil tem mais linhas de celular do que população. Certamente. Tem um comentário aqui deixa eu pegar o nome do Richard, né, comentando nos questionando se é papel do Estado fazer saneamento básico, né? E aí eu acho que tu pode comentar sobre isso, né? Aliás, não só saneamento básico, né, mas eu acho que a gente pode começar por aí, né? Tantas atividades hoje que o Estado empreende com tanta ineficiência, né? E, no entanto, ele toma para si o monopólio dessas atividades. E, no entanto, ele não entrega o que ele promete, né? E ao mesmo tempo, ele proíbe que a iniciativa privada atue nesses segmentos, né? Acho que tu pode comentar um pouquinho sobre isso, que é o caso do saneamento básico. Esse último comentário foi muito bom, que, na minha opinião, é a questão da regulação, tá? Contrata-se um serviço, mas desde que ele aceite as regras A, B, C, D, X, Y, Z e passa pelo A ou Z várias vezes de novo, é o famoso dar com uma mão para tirar com outra. Ele te inibe a produção, o teu trabalho, para que dessa maneira ele não precise te pagar tanto. Eu acho que o Estado, não é função do Estado não prover o saneamento nem outras coisas, tá? O Estado, aquilo que eu falei, a função dele é atrapalhar o mínimo possível. É criar condições para que cada um de nós consiga trabalhar
sem preocupações externas e crie atividade, porque cada um de nós trabalhando, crescendo, vai criar riqueza e vai melhorar o nosso entorno. É automático, não é mágica, é só a lógica mesmo. Perfeito. Gustavo, eu acho que a gente conseguiu comentar aí bastante coisa, conseguimos compreender algumas discussões, alguns debates bem bacanas aí sobre a questão do coronavírus, algumas questões éticas e morais sobre o envolvimento do Estado, né, realmente da coerção do Estado, sobre a nossa liberdade de empreender, a liberdade de ir e vir, de circular e como o Estado age nos coibindo, né, nesse momento onde a gente tem muitas vezes se questionado, né, qual é o papel do Estado nesse momento, se é realmente de nos proibir de tomar a decisão por nós ou se é trazer a informação para nós tomarmos a decisão, né? Então, eu acho que nos ajudou a esclarecer um pouco e de trazer outras questões para nos ajudar a formar a nossa opinião. E aí eu deixo para tu fazer algumas considerações finais aí para tu agregar aí tua opinião também sobre isso aí. Então, para nós concluirmos, Bernardo, eu quero primeiro agradecer o convite, tá? Acho que tem muita coisa para cobrir, a gente não falou de vacinas, não falou de outros temas, mas eu acredito mais uma vez de que o isolamento ele tem que ser espontâneo, cada um dentro da sua casa, com a sua família, tem que decidir o que é melhor para si. Mas se o governo não mandar, as pessoas não vão ficar, porque vai ter uma pressão no sistema público de saúde. É verdade, mas nós não estamos empurrando a curva para o inverno. Será que o pico não vai ser agora durante o inverno? A gente não tem certeza. Evidentemente, é algo que pode acontecer. Uma das referências que a gente usa como última grande pandemia é a questão da gripe espanhola em 1918, que acabou se chamando espanhola, apesar de ter sido originada nos Estados Unidos, porque só os jornais da Espanha noticiavam. Então, cada um deveria resolver para si o problema que nós vivemos no modelo estatal. Então, 80% da população só tem o SUS como dependência, e esse equilíbrio, vamos dizer assim, é bem difícil de achar, e por isso que foi a primeira coisa que eu falei quando nós começamos o nosso bate-papo aqui, que é quais são os critérios que nós temos, quais são os critérios que a gente vai definir, porque até agora eles são totalmente subjetivos e aí fica bem difícil de tomar a decisão ou saber para que lado andar. Perfeito. Gustavo, te agradeço muito, acho que as tuas contribuições foram muito boas, acho que todos que puderam acompanhar certamente puderam fazer uma reflexão bacana, e eu gostaria de informar a todos aí, então, que essa live vai ficar disponível aí por 24 horas no Instagram. Então, se você chegou no final, pode depois, daqui a pouquinho vai ficar disponível aí, vai poder reassistir. E também tem essa flechinha aqui embaixo, se você quiser encaminhar essa live, achou interessante, encaminha para os teus amigos, também para compartilhar essa live. Eu também queria dar um recado, como eu e o Gustavo, a gente acredita que a ação individual e a ação da iniciativa privada é mais valiosa e a gente não acredita em esperar a ação estatal. Eu, por exemplo, estou apoiando uma iniciativa da Santa Casa de Porto Alegre, que é uma instituição de direito privada que está fazendo uma campanha de arrecadação para estruturar 80 novos leitos de UTI. Então, tem o link da vaquinha online para fazer essa arrecadação. A gente está com uma meta aí rolando. Então, se você quiser aproveitar e fazer uma contribuição para essa vaquinha, está disponível o link ali no meu perfil do Instagram. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanharem a live aí. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado e uma boa noite. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado por ter compartilhado suas ideias conosco e uma boa noite para ti também, cara. Obrigado pelo espaço, obrigado para quem nos acompanhou. Foi bem bacana mesmo. Vamos ver se a gente repete. Valeu? Valeu, cara. Um grande abraço. Um abraço.